Comentário do Evangelho de João a partir do capítulo 7. E depois destas coisas, Jesus andava pela Galileia, pois não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo, e a apresentação dos tabernáculos, festa dos judeus, estava próxima. Seus irmãos, pois, lhe disseram: saia daqui e vá para a Judéia, para que também teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém que busca ser conhecido faz algo em secreto. Se fazes essas coisas, mostra-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Jesus, pois, lhe disse: meu tempo ainda não chegou, porém o vosso está sempre presente. O mundo não podia odiar-vos, porém me odeia, porque testifico dele de que suas obras são más. Subi vós para a festa, porque meu tempo ainda não está completado. Primeiro, Jesus andava pela Galileia. O evangelista parece não transcrever uma narrativa contínua, porém seleciona do que ocorreu em épocas diferentes os eventos que eram dignos de ser relatados. Ele diz que Cristo peregrinou por algum tempo na Galileia porque não podia permanecer em segurança por entre os judeus. Se alguém pensa ser estranho que Cristo buscasse um lugar de refúgio, o qual, por um mero ato de sua vontade, poderia quebrar e tornar impotente todos os esforços de seus inimigos, a resposta é fácil. A saber que ele se lembrava da comissão que recebera de seu pai e determinara confiar-se dentro dos limites que lhe pertenciam como homem, porque, sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Filipenses 2, 6, 8. Se alguém objetar dizendo que assim como ele conhecia o tempo de sua morte, a qual fora preordenada e determinada no propósito divino, não tinha razão para evitá-la, a solução anterior se aplica também aqui, pois ele se conduzia como um homem que estava à mercê de perigos, e por isso não era próprio que se lançasse ao léu a situações perigosas. Ao nos depararmos com perigos, não é nosso negócio inquirir o que Deus determinou a nosso respeito em seu decreto, mas o que ele nos ordena e quer de nós, o que nosso ofício requer e demanda, e qual o método próprio de regular nossa vida. Além disso, embora Cristo evitasse os perigos, ele não se esquivava um fio de cabelo do curso do dever, pois com que propósito seria a vida mantida e defendida senão para que sirvamos ao Senhor? Portanto, devemos sempre precaver-nos de, em função da vida, não perder a razão de viver. Quando um pequeno e desprezível recanto da Galileia oferece abrigo a Cristo, o que a Judéia não pode suportar, aprendamos disso, que a piedade e o temor de Deus nem sempre são encontrados nos principais lugares da igreja. 2. Ora, a festa dos judeus estava próxima, ainda que eu não a afirme, todavia é provável que isso se deu durante o segundo ano depois do batismo de Cristo. Quando há essa festa mencionada pelo evangelista, não é necessário no momento dizer muito, pois Moisés mostra qual o propósito e utilidade dela foram impostos. Levítico 23, 34. Foi para que, por meio desta festa anual, os judeus pudessem guardar na lembrança que seus pais viveram 40 anos em tabernáculos quando não tinham casas, para que assim pudessem celebrar a graça de Deus exibida em seu livramento. Já dissemos previamente que havia duas razões para que Cristo ia a Jerusalém durante essa festa. Uma delas era que, estando sujeito à lei, a fim de redimir-nos de sua servidão, ele não queria omitir nenhuma parte de sua observação, e a obra era que, em meio a numerosos e extraordinários ajuntamentos do povo, ele tinha melhor a oportunidade de levar avante o Evangelho. Agora, porém, o evangelista relata que Cristo se mantinha em retiro na Galileia, como se não tencionasse ir a Jerusalém. 3. Seus irmãos, pois, lhe disseram. Sob o termo irmãos, os hebreus incluíam todos os primos e outros parentes, quaisquer que fossem os graus de afinidade.
Ele diz que escarneciam de Cristo porque se esquivara de ser visto e conhecido e se ocultava em um distrito pobre e desprezível da Judéia. Entretanto, a razão para se duvidar se foram levados por ambição a desejar que Cristo granjeasse celebridade, mas admitindo ainda evidente que o ridicularizavam porque não criam que sua conduta fosse racional e judiciosa, e ainda o culpavam de insensatez, porque embora desejasse ser algo, quisesse que se confiasse nele, contudo não se aventura a aparecer publicamente diante de todos. Ao dizer teus discípulos também possam ver-te, tinham em mente não só seus domésticos, mas todos aqueles para quem desejava conquistar de toda a nação, pois acrescentam, tu desejas ser conhecido por todos, contudo te ocultas. 4. Se fazes essas coisas, isto é, se aspiras tal grandeza para que possam te aplaudir, atrai para ti os olhares de todos. E acrescentam, mostra-te ao mundo, usando a palavra mundo em contraste com um pequeno número de pessoas entre as quais ele estava gastando tempo sem honra. Podemos ainda extrair dela outro significado. Se fazes estas coisas, isto é, se está investido de tão grande poder ao ponto de granjear para ti reputação por meio de milagres, não desistas, pois tudo o que Deus te deu estás gastando aqui sem qualquer propósito, porque não há ninguém para dar testemunho ou para ter-te em justa estima. Daqui percebemos quão profunda é a indolência dos homens em sua avaliação das obras de Deus, pois os parentes de Cristo jamais teriam falado dessa forma se não tivessem, por assim dizer, pisoteando as claras provas de seu poder divino, o qual teriam olhado com mais admiração e reverência. O que nos é dito concernente a Cristo ocorre na experiência diária, a saber que os filhos de Deus sofrem mais aborrecimento vindo de seus próprios parentes do que dos estranhos, pois são instrumentos de Satanás, os quais algumas vezes por ambição, outras por avareza menosprezam os que desejam servir a Deus com pureza e fidelidade. Satanás, porém, recebe de Cristo uma tão vigorosa repulsa que assim nos instrui por seu exemplo que não devemos ceder aos nécios desejos de irmãos ou de parentes. 5. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Daqui inferimos quão mesquinho é o valor do parentesco carnal, pois o Espírito Santo estampa com o estigma perpétuo de infância os parentes de Cristo, porque, ainda que convencidos pelos testemunhos de tantas obras, nem assim ainda creem. Portanto, se alguém está em Cristo, diz Paulo, é nova criatura, 2 Coríntios 5,17, Gálatas 6,15. Pois quem se dedica totalmente a Deus alcança o lugar de pai, de mãe e irmãos de Cristo e repudia totalmente todos os demais. Mateus 12,50. Tanto mais ridícula é a superstição dos papistas que, desconsiderando tudo mais na Virgem Maria, exalta-na somente no terreno do parentesco, outorgando-lhe o título Mãe de Cristo, como se Cristo mesmo não reprovasse a mulher que exclamou do meio da multidão: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te mamaste, em que mamaste. Mas ele disse: antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11, 27 e 28. 6. Meu tempo ainda não chegou. A quem erroneamente interpreta isto como uma referência ao tempo de sua morte, pois denota o tempo de uma determinação de ir à festa, ele lhes assegura que, neste aspecto, ele difere de seus parentes. Eles podiam aparecer livremente, sem correr riscos, a todo e qualquer momento diante do mundo, porque o mundo lhes é fraterno e favorável. Ele, porém, está apreensivo quanto à sua pessoa, e com razão, porque o mundo é seu inimigo mortal. Com essas palavras, ele quer dizer que estavam errados em lhe dar conselhos sobre a questão que de forma alguma entendem. 7. O mundo não pode odiar-vos. Ao dizer o mundo não pode odiar-vos, ele os reprova por seu comportamento totalmente carnal, porque a paz com o mundo só pode ser adquirida por um perverso consentimento com os vícios e todo gênero de perversidade. Ele, porém, me odeia porque eu testifico. Mundo aqui denota os homens que ainda não nasceram de novo, que retêm sua disposição natural
e por conseguinte ele declara que todos os que ainda não foram regenerados pelo Espírito são adversários de Cristo. Por quê? Porque ele condena suas obras, e se quisermos concordar com a decisão de Cristo, estamos sob a necessidade de reconhecer que toda a natureza do homem é tão pecaminosa e perversa que nada justo, nem sincero, nem bom pode proceder dela. Esta é a única razão por que alguns de nós têm prazer em si mesmos enquanto estiver em seu estado natural. Porque eu testifico dele que suas obras são más. Quando Cristo afirma que o mundo o odeia, por este motivo, sua intenção é dizer que o Evangelho não pode ser fielmente proclamado sem citar o mundo inteiro como culpado ante o tribunal de Deus, para que a carne e sangue sejam assim esmagados e reduzidos a nada. Segundo esta declaração, quando o Espírito vier, ele convencerá o mundo do pecado. João 16:8. Daqui também aprendemos que tão profunda é a soberba natural dos homens, que se lisonjeiam e se aplaudem em seus vícios, pois sua ira não se acendeia quando são reprovados, não fosse o fato de que se acham cegos por excessivo amor por si próprios, e por isso se espojam em seus pecados. Inclusive entre os vícios dos homens, o principal e mais perigoso é a soberba e a arrogância. Se o Espírito Santo pode abrandar-nos ao ponto de suportarmos com paciência as reprovações e assim aquecer-nos a voluntariamente ser mortos pela espada da igreja. E tendo 7:9-13. E tendo dito isto, permaneceu na Galiléia, e quando seus irmãos subiram, então ele também subiu para a festa, não publicamente, mas, por assim dizer, em secreto. Os judeus, pois, procuravam na festa e diziam: onde está ele? E houve muito murmúrio entre a multidão sobre ele, pois alguns diziam: não, porque ele seduz a multidão. Não obstante, ninguém fala dele publicamente por medo dos judeus. 9. Ele permaneceu na Galiléia. O evangelista aqui não põe diante de nossos olhos os parentes do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, em concordância com os costumes ordinários, pretendiam cultuar a Deus, porém no desfruto de boa amizade com os incrédulos, e por isso andavam sem qualquer tensão. Em contrapartida, ele põe diante de nossos olhos o próprio Cristo, que, odiado pelo mundo, entra secretamente na cidade até que desponte a necessidade de seu ofício, o compelir e se mostrar publicamente. Mas se nada há mais deplorável do que viver separado de Cristo, maldita seja aquela paz que custa um preço tão elevado que nos leva a abandonar o Filho de Deus. 11. Os judeus, pois, o procuravam. Aqui temos que considerar qual era a condição da igreja, porque os judeus naquele tempo suspiravam pela redenção prometida como seres famintos. Contudo, quando Cristo se lhes manifesta, ficam em suspenso. Daqui vem a lume sussurrante e grande variedade de opiniões. O fato de cochicharem secretamente é uma indicação de tirania que os sacerdotes e escribas exerciam sobre eles. Realmente é uma chocante exibição o fato de que essa igreja, que naquele tempo era a única igreja sobre a terra, não seja aqui representada como um caos total e imenso. Os que governam, em vez de pastores, mantêm o povo oprimido pelo medo e terror, e por todo o corpo a vergonha, desolação e lamentável desordem. Pela expressão judeus, ele quer dizer o povo comum que, estando acostumado ao longo de 2 anos ao ouvir a Cristo, inquire sobre ele, porquanto ele não aparece segundo seu costume, pois ao dizerem onde está ele, descrevem um homem a quem conheciam muito bem, e no entanto essa expressão revela que não tinham sido ainda se sensibilizado sinceramente e que sempre nutriam dúvidas e estavam sempre tensos. 12. E havia muito murmúrio. Ele quer dizer que sempre que os homens se juntavam em multidões, como geralmente acontece em grandes assembleias, mantinham conversações sigilosas sobre Cristo. A diversidade de opiniões que aqui se relata prova que não é um mal novo que os homens difiram em suas opiniões sobre Cristo, inclusive no próprio seio da igreja. E como não hesitamos receber a Cristo, o qual foi anteriormente condenado pela maioria de sua própria nação, assim devemos estar armados com o mesmo gênero de escudo, para que as dissensões que vemos diariamente não nos perturbem.
repetindo, porém, perceber quão grande é a temeridade dos homens nas coisas de Deus. Em uma questão de nenhuma importância, não assumem assim tão grande liberdade, mas quando a questão se relaciona com o Filho de Deus e com sua santa doutrina, imediatamente se apressam em formular juízo sobre ela. Com maior moderação deveríamos manifestar para que, impensadamente, não condenemos nossa vida com a eterna verdade de Deus. E se o mundo nos tiver por impostores, lembremos-nos de que estas são as marcas e estigmas de Cristo, contanto que mostremos ao mesmo tempo que somos fiéis. Esta passagem mostra igualmente que numa grande multidão há sempre quem pensa corretamente, mas estas poucas pessoas cujas mentes são bem reguladas são tragadas pela multidão daqueles cujo entendimento é confuso. 13. Não obstante, ninguém falava dele publicamente por medo dos judeus. Aqui, por os judeus, ele quer dizer os líderes, os quais tinham o governo em suas mãos, voltaram-se com tal ódio contra Cristo que não permitiam que se pronunciasse uma palavra de ambos os lados. Tampouco se irritavam com qualquer censura que fosse comulada contra ele, mas porque não podiam descobrir melhor expediente senão que seu nome fosse sepultado no ouvido. Assim, os inimigos da verdade, depois de haver descoberto que nada lucravam com sua crueldade, nada mais desejam senão a supressão de sua lembrança, e esse único objetivo tudo faziam para obter. Que todos viviam em silêncio, sendo subjugados pelo medo, era uma prova de grosseira tirania, como eu já disse, pois como não existe lugar para desenfreada licenciosidade numa igreja bem regulada, assim quando toda liberdade é reprimida pelo medo, essa é a mais miserável condição. Mas o poder do nosso Senhor Jesus Cristo resplandeceu com um fulgor muito maior e mais maravilhoso, quando se fazendo ouvir por entre o inimigo armado e no meio de seu furioso ressentimento e sob um governo tão formidável, ele publicamente manteve e declarou a verdade de Deus. 7:14-19. E já no meio da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava, e os judeus se maravilhavam, dizendo: como este homem sabe letras, não as tendo aprendido. Está escrito errado aqui, não as tendo aprendido. Respondeu-lhes Jesus e disse: minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina saberá que ela procede de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Aquele que fala de si mesmo busca sua própria glória. Aquele, porém, que busca a glória daquele que o enviou é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Nenhum de vós observa a lei, porque procurais matar-me? João 14. Jesus subiu ao templo. Então, equivocados, quer dizer, no caso seria o versículo 14. Estão equivocados os que acreditam que Cristo foi recebido de tal maneira ao ponto de ser estimado e honrado, pois a maravilha ou perplexidade dos judeus é de uma natureza tal que buscam ocasião para demonstrar-lhe seu desprezo, pois tal é a ingratidão dos homens que, ao julgarem as obras de Deus, sempre buscam deliberadamente ocasião de cair em erro. Se Deus age fazendo uso de meios usuais e de uma maneira ordinária, esses meios que são visíveis aos olhos são, por assim dizer, véus que nos impedem de perceber a mão divina, e por isso nada discernimos neles senão o que é humano. Mas se um poder divino inusitado fulgura acima da ordem da natureza e dos meios geralmente conhecidos, então somos dominados pelo espanto, e o que teria afetado profundamente todos os nossos sentidos se esvai como um sonho, pois tal é o nosso orgulho, que não temos interesse em coisa alguma em que não conhecemos a razão. Como este homem sabe letras, ele era uma espantosa prova do poder e graça de Deus, que Cristo, que não havia aprendido aos pés de nenhum mestre, ser
não obstante eminentemente distinguido por seu conhecimento das Escrituras, e que ele, que nunca fora erudito, se tornasse o mais excelente mestre e instrutor. Mas exatamente por essa razão os judeus desprezavam a graça de Deus, porque ela excede a capacidade deles. Admoestamos por seu exemplo, pois aprendamos a exercer mais profunda reverência por Deus do que costumamos fazer quando consideramos suas obras. 16. Minha doutrina não é minha. Cristo mostra que esta circunstância, a qual se tornara um escândalo para os judeus, era antes uma escada por cujos degraus devemos erguer-nos mais alto a fim de visualizarmos a glória de Deus, como se quisesse dizer: ao olhardes para um mestre que não foi educado na escola dos homens, deveis saber que eu fui educado na escola de Deus. Pois a razão pela qual o Pai Celestial determinou que este filho procedesse de uma oficina, em vez de sair das escolas dos escribas, era para que a origem do Evangelho pudesse ser mais evidente, e assim ninguém concluísse que ela proviesse de uma indústria terrena ou imaginasse que algum ser humano fosse o autor dela. Assim também Cristo escolheu homens ignorantes e sem escolaridade para que fossem seus apóstolos. E lhes permitiu permanecerem 3 anos em grosseira ignorância, para que, instruindo-os num instante singular, pudesse transformá-los em novos homens, e mesmo como anjos que acabassem de descer do céu. Mas naquele que me enviou, entretanto, Cristo mostra de onde devemos derivar a autoridade da doutrina espiritual, exclusivamente de Deus, e ao asseverar que a doutrina de seu Pai não era sua, ele olha para a capacidade dos ouvintes, que não nutriam a seu respeito uma opinião mais elevada, além de um homem comum, à guisa de concessão, pois ele admite ser considerado diferente do seu pai, porém ao ponto de nada apresentar senão o que o pai determinou. O equivalente do que se declara é isto: o que ele ensina em nome de seu pai não é uma doutrina humana, e não procedeu dos homens, podendo ser desprezado impunemente. Assim descobrimos por qual método ele granjeia autoridade para sua doutrina, isto é, atribuindo-a a Deus como seu autor. Vemos também sobre qual base e por qual razão ele demanda que seja ouvido. É porque o Pai o enviara a ensinar. Ambas estas coisas devem ser possuídas por cada pessoa que toma sobre si o ofício de mestre e deseja desfrutar da credibilidade. 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, ele antecipa as objeções que porventura surgissem, porque já que ele tinha muitos adversários naquele lugar, alguém poderia prontamente murmurar contra ele nestes termos: por que te glorias no nome de Deus? Pois nem sequer sabemos se procede dele. Por que, pois, nos impões uma máxima que sequer admitimos que se aplique a ti, ou seja, que nada ensinas, senão pela ordem divina? Cristo, pois, replica que o são juízo emana do temor e reverência a Deus, de modo que suas mentes nutrem boa disposição pelo temor de Deus, facilmente perceberão se o que ele ensina é ou não verdadeiro. Igualmente lhes administra uma reprovação indireta, pois como é possível que não possam distinguir entre falsidade e verdade, senão pelo fato de lhes faltar o principal requisito para o são entendimento, isto é, piedade e solícito desejo de obedecer a Deus? Esta afirmação é muito digna de observação. Satanás continuamente trama contra nós e estende suas redes em todas as direções para que nos possa apanhar desprevenidos em suas ilusões. Aqui Cristo muito excelentemente nos previne a precaver-nos de nos expormos a alguma de suas imposturas, nos assegurando que se estivermos preparados a obedecer a Deus, Ele jamais deixará de nos iluminar com a luz do seu Espírito, de modo que seremos capazes de distinguir entre verdade e falsidade. Portanto, nada nos impede mais de julgar corretamente do que sermos indisciplinados e voluntariosos. E toda vez que Satanás nos enganar, somos justamente castigados por nossa hipocrisia. De igual modo, Moisés adverte
dizendo que quando os falsos profetas surgem, somos testados e provados por Deus, pois aqueles cujos corações são íntegros jamais se deixarão enganar. Deuteronômio 13:3. Daí ser evidente com perversa e estutamente muitos na atualidade, temendo o perigo de cair em erro, por esse mesmo medo fecham a porta contra todo desejo de aprender, como se nosso Salvador não tivesse bons motivos de dizer: bater e abrir-se-vos-á, Mateus 7:7. Ao contrário, se nos devotarmos inteiramente à obediência a Deus, não nutramos dúvida de que Ele nos dará o espírito de discernimento para sermos diretor e guia contínuos. Caso outros prefiram usar de subterfúgios, por fim descobrirão quão inconsistentes são os pretextos para sua ignorância, e de fato notamos que todos os que ora hesitam e preferem antes acalantar sua dúvida do que, lendo ou ouvindo, inquirir solicitamente onde está a verdade de Deus. Tem a audácia de desafiar a Deus com princípios gerais. Alguém dirá que ele ora pelos mortos porque, desconfiando de seu próprio juízo, não pode aventurar-se a condenar as falsas doutrinas inventadas por homens perversos sobre o purgatório e, no entanto, se permitirá livremente a prática de fornicação. Outro dirá não ser tão preciso ao ponto de poder distinguir entre a doutrina pura de Cristo e as invenções espúrias dos homens, não obstante terá suficiente sutileza de roubar ou de cometer perjúrio. Em suma, todos os que nutrem dúvidas, que se cobrem com um véu de dúvida em todas as questões que na atualidade são temas de controvérsia, exibem um manifesto pouco caso de Deus sobre temas que não são absolutamente obscuros. Portanto, não cabe nos maravilharmos se a doutrina do Evangelho for recebida por tão poucas pessoas em nossos dias, visto restar tão pouco temor de Deus no mundo. Além disso, essas palavras de Cristo contêm uma definição da verdadeira religião, isto é, prepararmos-nos sinceramente para seguir a vontade de Deus, o que ninguém pode fazer a menos que eu mesmo renuncie seus conceitos pessoais. Ou se eu falo de mim mesmo, devemos observar de que maneira Cristo quer que se forme um juízo sobre toda e qualquer doutrina. Ele quer que os que provém de Deus seja recebido sem controvérsia, porém francamente nos permite rejeitar tudo quanto provém do homem, pois esta é a única distinção que ele estabelece, por meio da qual devemos distinguir entre doutrinas. 18. Aquele que fala de si mesmo até aqui, ele demonstrou que não há outra razão porque os homens são cegos, senão porque não se deixam governar pelo temor de Deus. Ele agora estabelece outra marca para a própria doutrina, por meio da qual possamos saber se ela provém de Deus ou do homem, porque tudo quanto exibe a glória de Deus é santo e divino, mas tudo quanto contribui para a dolorosa ambição humana e ao exaltar os homens obscurece a glória de Deus, não só perde o direito de ser crido, mas deve ser veementemente rejeitado. Aquele que faz da glória de Deus o objeto de sua aspiração jamais se envolverá em erro. Aquele que tentar e provar por meio desta pedra de toque o que é transmitido no nome de Deus, jamais será enganado pela aparência do certo. Com isso somos também lembrados que ninguém pode cumprir fielmente o ofício de mestre da igreja, a menos que descarte toda ambição e resolva fazer dela seu único objetivo, ou seja, promover ao máximo de sua potencialidade a glória de Deus. Ao dizer que não há injustiça nele, sem intenção, é dizer que não há nele nada de perverso ou hipócrita, senão que faz aquilo que torna um ministro de Deus íntegro e sincero. 19. Moisés não vos deu a lei? O evangelista não apresenta uma narrativa completa e bem encadeada do sermão enunciado por Cristo, mas apenas uma breve seleção de principais tópicos, os quais contêm a substância do que foi expresso. Os escribas o odiavam mortalmente e os sacerdotes se deixavam incendiar-se de fúria contra ele só porque ele curava um paralítico e declaravam que isso será oriundo de seu zelo pela lei. Para debater sua hipocrisia, ele arrasou-a não a partir do tema, mas da pessoa. Todos eles têm espontaneamente se devotado a seus vícios, como se tivesse conhecido qualquer lei. Ele infere disto que eles não agiam movidos por algum amor ou zelo pela lei.
Aliás, esta defesa não teria sido suficiente para provar o ponto, admitindo que, sob falso pretexto, ocultavam seu perverso e injusto ódio. Não obstante, não se segue que Cristo agisse certo se cometesse algo contrário à injunção da lei, pois não devemos tentar atenuar nossa própria culpa pelos pecados de outrem. Cristo, porém, conecta aqui duas sentenças. Na primeira, ele fala à consciência de seus inimigos, e visto que soberbamente se vangloriavam de serem defensores da lei, ele arranca do rosto deles essa máscara, pois lança contra eles esta censura, que se permitiam violar a lei como bem lhes aprazia e por isso não se preocupavam com a lei. Em seguida ele formula a pergunta propriamente dita, como veremos logo depois, de modo que a defesa é satisfatória e completa em todas as suas partes. Consequentemente, o equivalente desta sentença é que não existe nenhum zelo pela lei naqueles que a desprezam. Daí Cristo inferir que algo mais impeliu os judeus a uma fúria tão intensa quando buscam sua morte. Dessa forma, devemos arrancar os ímpios de suas dissimulações sempre que lutarem contra Deus e a sã doutrina, e ainda sob o pretexto de agir assim movidos por motivos pios. Os que na atualidade constituem os mais ferozes inimigos do Evangelho e os mais incansáveis defensores do papado, nada tem mais plausível a alegar em sua defesa, senão que são impelidos pelo ardor do zelo. Mas se sua vida for detidamente examinada, são todos eles dominados por crimes vis e motejam francamente de Deus. Quem não sabe que a corte papal está cheia de epicureus e no tocante aos bispos e abades cultivam tanta modéstia ao ponto de ocultar suas vilezas para que alguma aparência da religião seja observada neles. Além disso, quanto aos monges e outros irrichentos, não se entregaram a toda perversidade, impureza, cobiça e todo o gênero de crimes hediondos, de modo que sua vida clama em alta voz que já se esqueceram totalmente de Deus e agora não se envergonham de vangloriar-se de seu zelo por Deus e pela Igreja. Não devemos nós reprimi-los fazendo uso desta réplica de Cristo? 7:20-24. A multidão respondeu e disse: Tu tens um demônio, quem procura matar-te? Jesus respondeu e lhes disse: Eu realizei uma obra e todos vos maravilhais. Portanto, Moisés vos deu a circuncisão, não porque ela provém de Moisés, mas dos pais. E no sábado vós circuncidais um homem. Se um homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja transgredida, vos escandalizais em mim, só porque curei completamente a um homem no sábado? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo o reto juízo. 20. Tu tens um demônio, eis o sentido, tu estás louco, pois era uma frase costumeira entre os judeus que tinham sido educados na doutrina dizer que quando alguém era excitado à fúria ou quando perdesse o senso e a razão, ele era atormentado pelo diabo. E aliás, como as varas paternais de Deus são corretivos, suaves e moderados, assim quando ele nos ameaça com maior aspereza e severidade, parece não brandir sua própria mão, mas antes parece entregar o diabo como executor e ministro de sua ira. Além disso, a multidão censura Cristo com sua simplicidade, pois as pessoas comuns não estavam familiarizadas com as intenções dos sacerdotes. Portanto, aqueles homens insensatos lhe atribuem demência quando Cristo se queixa de que estavam planejando entregá-lo à morte. Aprendemos disto que devemos ser excessivamente cautelosos, não formando uma opinião sobre temas que estão fora do alcance de nosso entendimento. Mas se porventura acontecer de sermos temerariamente condenados por homens ignorantes, saibamos digerir a afronta com brandura. 21. Eu realizei uma obra. Deixando de lado as pessoas, ele agora passa a falar do fato, pois ele prova que o milagre que realizara não significa que ele está sendo acusado não de um crime singular, nem que é culpado de uma obra singular, que foi a de curar um homem
no dia do repouso, mas que eles em cada dia de repouso realizam muitas obras do mesmo ou de um gênero similar e não são tidos como criminosos, pois não passava sequer um sábado em que não houvesse muitas crianças para serem circuncidadas na Judéia. Com esse exemplo, ele defende sua ação, embora não argumente meramente com base no que é semelhante, mas traça uma comparação entre o maior e o menor. Existe essa similaridade entre a circuncisão e a cura do paralítico, ambas eram obras de Deus. Cristo, porém, afirma que a última é mais excelente porque o benefício dele se estende à totalidade do homem. Ora, se ele meramente tivesse curado a enfermidade corporal do homem, a comparação não teria sido aplicável, pois a circuncisão teria maior excelência, visto estar relacionada com a cura da alma. Cristo, pois, conecta a vantagem espiritual do milagre com o benefício externo concedido ao corpo, e com isso ele, com razão, prefere a cura total de um homem à circuncisão. Poderia haver também outra razão para a comparação, a saber que os sacramentos nem sempre acompanhados de poder e eficácia, quando Cristo operou eficazmente na cura do paralítico, mas prefiro a primeira exposição, isto é, que os judeus maliciosa e caluniosamente reprovavam uma obra na qual a graça de Deus refulge com maior esplendor do que na circuncisão, a qual outorgavam tanta honra ao ponto de acreditarem que o sábado não era assim violado. E todos os maravilhais. O espanto de que fala era este: o que Cristo fizera causar a tal murmuração que imaginavam que ele se aventurara a fazer mais do que lhe era lícito. 22. Portanto, Moisés vos deu a circuncisão. A partícula, portanto, parece estar fora de lugar. E, por conseguinte, alguns tomam dia touto por essa conta, ou portanto, no sentido de dia touto, porque, porém, a sintaxe grega não favorece tal opinião. Explica simplesmente no sentido em que a circuncisão foi ordenada de tal maneira que a prática daquele rito simbólico era necessário mesmo que fosse no sábado. Portanto, diz ele, isto é, ela lhes foi assim suficiente demonstrada que a veneração do sábado não é violada pelas obras de Deus. E embora Cristo acomode o exemplo da circuncisão ao presente tema, contudo faz uso imediato de uma correção quando diz que Moisés não foi o primeiro ministro da circuncisão, mas era suficiente para seu propósito dizer que Moisés, que tão rigidamente exigiu a guarda do sábado, ordenou que as crianças fossem circuncidadas ao 8º dia, mesmo quando ele caísse no dia de repouso. 24. Não julgueis segundo a aparência, havendo concluído sua defesa, igualmente administra uma censura com base neste motivo, que se deixam arrebatar por disposições perversas e não formam um juízo. Em conformidade com o fato e a matéria em mãos. A circuncisão era propriamente mantida por eles em reverência, e quando era efetuada no sábado, sabiam que a lei não estava sendo por isso violada, porque as obras de Deus se harmonizam plenamente entre si, porque não chegavam à mesma conclusão no tocante à obra de Cristo, senão porque suas mentes estavam entulhadas do preconceito que formavam contra sua pessoa. Portanto, o juízo nunca será correto, a menos que seja regulado pela veracidade do fato, pois assim que as pessoas aparecem em verdade se desvanece imediatamente. Embora essa admoestação deva ser observada em todas as causas e atividades, ela é peculiarmente necessária quando a questão se relaciona com a doutrina celestial, pois não há nada a que mais nos inclinamos do que antipatizar com essa doutrina em virtude do ódio ou desprezo dos homens. 7, 25, 30. Portanto, alguns dos habitantes de Jerusalém diziam: não é este aquele a quem procuram matar? E ei-lo a fazer ousadamente, a falar ousadamente, nada lhe dizem.
Os líderes realmente sabem que este é verdadeiramente o Cristo? Nós, porém, sabemos de onde este homem é, mas quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, exclamou no templo, ensinando e dizendo: Vós me conheceis, e vós sabeis de onde eu sou. Eu não vim por conta própria, mas aquele que me enviou é verdadeiro, a quem não conheceis. Eu, porém, o conheço, porque dele sou e ele me enviou. Por isso procuravam apoderar-se dele, mas ninguém lhe punha as mãos, porque sua hora ainda não havia chegado.